E vamos falar do Santos Grandão, que depois da saída do João Paulo, agora chega mais uma proposta para um outro goleiro do Santos. Desta vez, para o paredão de concreto do Santos. Chegou a proposta, mas parece que o Santos disse não. Vamos falar também da renovação de mais um menino na Vila Belmiro, que renova seu contrato até 2030. E vamos falar também do Santos, que está se preparando para esse jogo contra o Vasco e pode ter a volta de William Arão, que jogou apenas 5 minutinhos no Santos e aí sofreu aquele maldito edema na coxa. E também podemos ter a volta do Luan Pérez na zaga do Santos. Vamos aguardar aí para ver. Ó, segundo o UOL, o Santos recebeu uma proposta do Flamengo pelo Gabriel Brazão, o nosso paredão de concreto da Vila Belmiro, por 60% dos seus direitos econômicos. 7 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais. É claro que talvez o Flamengo ofereceu esse valor aí por 30% das defesas que o Gabriel Brazão já fez nesse Campeonato Brasileiro, porque vai fazer defesas difíceis assim para o outro lado. Às vezes ele não tem medo de sair do gol, e aí por isso que a gente diz mesmo, é um paredão de concreto, porque a bola bate, espirra. Então, é o goleiro do Santos no momento, é a moda do goleiro do Santos no momento, e o Flamengo, que não é bobo nem nada, que é uma filial do Santos, já veio atrás de levar o goleiro do Santos. Agora, o que mais me deixa eu preocupado é que, segundo o Santos, diz que pelo dobro começa a conversar. 14 milhões de euros? Será? Será que não dá para exigir um pouquinho mais? Eu acredito que dá. Eu acredito que dá. Aproveitar esse momento aí, eu tenho, às vezes eu tenho um pouco de dúvida assim, se o Brasão vai terminar esse Campeonato Brasileiro pelo Santos. Eu tenho dúvida, porque o Santos não pode ver uma palavrinha que começa com O que ele já pensa que é uma oferta. Isso que me deixa eu em dúvida. O Santos não pode ver um O numa frase que ele já está achando que é uma oferta que vai chegar para ele. Uma oferta. Então, às vezes você fica meio assim, é, desconfiado. Desconfiado. Será mesmo que o Brasão vai terminar esse Campeonato Brasileiro por Santos? Quando que fecha a janela? Acho que é dia 2 de agosto? Nossa, se for dia 2 de agosto, temos mais 15, 16 dias aí abertos aí pela frente. É isso que é o perigo. Devia fechar essa janela logo, fechar a porta, fechar a vitrô, fechar tudo. Não deixar nenhuma brecha. Porque o Santos, às vezes, ele gosta da última hora. Tanto para sair como para chegar. Estou falando aí no zagueiro. Vamos ver quando é. Quando é que vai chegar o zagueiro? Será que vai ser na última hora do último dia? Ou na última meia hora? Eu tenho lá minhas dúvidas. Vamos ver. Ó, João Ananias, 18 anos, menino da base, já joga no sub-20, foi campeão o ano passado pelo sub-17 do Santos, fazendo dupla com o João Alencar. Para mim, o João Alencar é mais interessante ainda do que o João Ananias. Mas é bom zagueiro também, o menino. Mas eu gosto ainda mais do João Alencar. Agora, renovou com o Santos até 2030. É isso que eu digo. Tem que olhar muito as categorias de base mesmo, porque lembra que eu já falei aqui que os gaviões estão sempre de olhos abertos? Tem que tomar cuidado, porque o Corinthians está entrando numa briga lá agora com o Bahia, com a CBF, com até mesmo falando da FIFA, porque tem um menino lá, Cauã Furquim, 16 anos, e o Bahia chegou e pagou os 14 milhões que era a multa do menino e levou embora. Não teve nem conversa. Foi lá, pagou para levar embora. E o Corinthians está emburradinho, nervosinho, porque os caras chegou com dinheiro, depositou, entregou o recibo do depósito para o Corinthians e falou: agora o menino está indo embora. E o Corinthians está
como se diz agora, empirraçando e querendo entrar na justiça para poder tirar o menino do Bahia de novo. Talvez, se a gente analisar o caso direitinho, talvez é até interessante, porque me parece que essa lei aí é aquela lei do, da contagem lá de tanto salário para o futebol brasileiro, que a multa parece que é 2.000 vezes o salário do menino, e aí você paga essa multa, 2.000 vezes o salário, faz o depósito e leva o menino embora. E lá para fora é outros 500, lá para fora já é euros, já é diferente o negócio. E me parece que o Corinthians está desconfiado, parece que a jogada é mais ou menos assim, com a razão, aí eu já dou razão para o Corinthians, porque o Bahia está contratando, mas na realidade quem não está contratando não é o Bahia, é o City, é o Grupo City que está contratando por intermédio do Bahia, que em vez dos caras pagar lá 30 milhões ou 40 milhões, o que for, eles estão pagando 14. Então, quer dizer, nesse ponto o Corinthians está certo, e isso daí já serve de exemplo para os outros também, já vai servindo de exemplo para os outros. É por isso que esses dias ainda eu falei assim, renova logo, porque os gaviões estão de olhos abertos, eles não dormem, a águia enxerga de longe, então tem que ficar esperto isso daí, tanto o Santos ali como os meninos. Lembra que o Grêmio já estava ali já todo assanhadinho com o Robinho Júnior, e o Marcelo Teixeira foi lá e já ajeitou. Então é o caso do João Ananias. Para mim, é bom menino, é bom zagueiro, tanto ele como o João Alencar, e são garotos que tem que estar ali tomando cuidado mesmo, porque os outros vêm e levam embora. Leva embora. Paga uma mixaria e leva embora. Tira do time. Então tá certo sim o Santos, através ali do presidente Marcelo Teixeira, sempre está de olho nesses garotos. Sempre está de olho, sempre tomando cuidado, porque a gente sabe que tem um pessoalzinho aí para fora aí que anda meio endinheiradinho, dinheirinho no bolso, arranca de qualquer jeito, puxa. Então tem que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar cuidado, principalmente com esses aí que tem a SAF aí, porque parece que os caras andam com pacote de um lado, um pacote do outro, atrás, que nem quando você vai no banco tirar um pouquinho de dinheiro a mais. Quando tem, não é sempre não. Aí você põe um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, enfia um pouquinho aqui na calça aqui, um pouquinho no bolso da camisa, outro pouquinho, porque dizem que se o ladrão chegar, não dá tempo dele pegar todos os bolsos, dá tempo de você fugir um pouco. Vai na onda para ver. Ó, e aí o Kleber Gauchinho, que agora está aí lutando para poder montar esse Santos para o jogo contra o Vasco. E está a dúvida, qual será o time titular do Santos para o jogo contra o Vasco. O Santos que pode ter a volta do Luan Pérez e do Ilharão. O Ilharão que não jogou ainda no Santos. Jogou apenas há 5 minutos, lá no finalzinho do jogo contra o Flamengo, e foi só. E o Luan Pérez, que teve aquele pisão, parece que foi um pisão no pé contra o Juventude, no lado mole. Ah, meu Deus. Pisou no lado mole do pé e o pé inchou, e aí não pôde jogar contra o Cruzeiro. E agora pode voltar contra o Vasco. E aí fica a dúvida, qual será a dupla de zaga do Santos? Luizão e Gil, Luizão e Luan Pérez e Gil. Vamos ver o que o Kleber Gauchinho vai definir aí. E lá na frente também o ataque. Falso 9. Eu não ando gostando do Neymar. Para falar a verdade, eu gostei do Neymar como falso 9. Foi só no gol de mão que ele fez lá contra o Botafogo. Só naquele jogo lá eu gostei do Neymar. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. Para você fazer um jogador tipo Neymar, de falso 9, você tem que ter um time muito bem encaixadinho, um time muito bem preparadinho, porque não adianta. Se a bola não chega com jeito, o jogador não fica. O jogador não fica. O centroavante ele fica, mas o cara que é meio, o cara que gosta de participar do jogo, que gosta de buscar o jogo, dificilmente ele fica. Se ele ficar, ele fica perdido. Ele fica perdido, que foi o caso do último jogo que o Neymar fez ali de falso 9, que o Neymar ficou fora do jogo. Essa é a realidade. O Neymar ficou fora do jogo e então
eu não gostei, não gostei. Para falar a verdade, eu achei que foi interessante contra o Botafogo, foi interessante, mas eu acredito que agora, para você ficar lutando com o Neymar de centroavante, às vezes pode ser meio complicado para o Santos. Talvez pode ser meio complicado. Mas vamos ver. Vamos ver o que o Kleber Gauchinho vai fazer aí para poder montar esse Santos aí, quem sabe aí, Santos forte, porque a gente já começa a ver os torcedores um pouco já eufóricos, já todos confiantes numa vitória contra o Vasco, e a gente tem que ir com calma, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele é difícil, ele não é fácil. Por mais que os times estão na zona de baixo, na zona da buraqueira, são times que têm camisa e é times que vêm para jogar e complicar para o seu lado também. Então, a gente tem que ir com calma, por mais que acho não, eu acredito que o Santos deva vencer o jogo, se o Santos não der mole, como o Santos costuma dar mole com times que estão na zona do rebaixamento. Então, eu acredito aí que o Santos fazer um bom jogo, entrar bem concentrado, o Santos possa sim fazer os 3 pontos contra o Vasco e aí deixar o Vasco se virar para trás. Se virar para trás, porque aí já é problema deles, já não é problema do Santos. O importante é o Santos fugir o quanto antes lá de baixo para começar a sonhar lá onde eu sempre imagino que o Santos ainda vai chegar. Vamos ver, vamos aguardar para ver. E para o Neymar, como diz ele, o Davi Luca não fez gol no Brasão de pênalti e o Neymar falou que o Davi Luca não fez gol no melhor goleiro do Brasil. Então, tá aí, mais um voto interessante para o Gabriel Brazão, que o Neymar, na opinião do Neymar, o Gabriel Brazão é o melhor goleiro do Brasil. Só não pode falar para os caras lá do. Acho que foi no Sport TV, parece que eu vi lá a seleção do primeiro turno lá. E o Brasão, vai, cada um tem uma opinião, cada um tem o seu jeito de eleger, né? Cada um tem um jeito de ver o futebol, e eles veem desse jeito, e, portanto, o Gabriel Brazão, para eles, não foi o melhor goleiro do futebol brasileiro nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas, como se diz, os santistas estão satisfeitos quando vê o Brazão abafando debaixo do gol do Santos e salvando muitas vezes o Santos. E, meu Deus do céu, tem hora que é um perrengue danado na defesa do Santos, ou naquele, eu não digo, não é nem no zagueiro do Santos, eu acredito que é o sistema defensivo do Santos que muitas vezes não funciona. E o que mais me deixa como a gente dizia como pequeno, o que mais me deixa eu emperreado como uma galinha numa galinha em cima dos ovos, é de você ver todo esse tempo do Santos sempre teve problemas em tomar gols de cabeça. Oh, meu Deus do céu! Até quando que nós vamos ver os atacantes vencer o nosso zagueiro? Eu sempre falo aqui no canal, e não é de hoje, não é de hoje que a gente vê. Eu acredito que isso daí é desde lá da fundação do Santos. Os caras já estreou o primeiro jogo levando gol de cabeça, e aquilo lá vem até hoje. Porque às vezes dá um, dá um sono na defesa do Santos e você vê os caras chegar e fazer gols de cabeça, como foi o caso do Cruzeiro. O cara veio correndo, entrou, meteu a cabeça na bola, gol do Cruzeiro. Então é um negócio meio complicado. Tem que ter muita atenção, sim, na defesa. Tem que ter os 90 minutos, ou os 100 minutos, ou os cento e tantos minutos, porque hoje o futebol ele é assim, já não é mais aquele futebol de 2 minutos a mais, do 1 minuto. Agora é negócio de 5, de 6, de 7. Então, tem que tomar muito cuidado para, principalmente, a gente, mesmo sabendo que o Vasco não vai ter o Ferrete, mas mesmo assim temos que tomar cuidado, porque não é jogo fácil, a gente sabe. Mas vamos torcer que o Santos vai sim vencer o Vasco, porque o momento do Santos é melhor que o do Vasco, e o Santos vai jogar com o Morumbi lotadinho, bonitinho, caprichadinho, do jeito que a nação santista gosta de se apresentar.
Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.